Olá, professores de Educação Física, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um módulo da formação COPEF. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento nas aulas de Educação Física, fazer algumas reflexões sobre esse planejamento, ok? Então, peço que aproveitem e qualquer dúvida estarei à disposição pelo e-mail, tá? Pelo WhatsApp. Então, vamos dar início aí. Então, a pauta de hoje, né, o que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte. A primeira coisa, nós vamos conversar um pouquinho sobre qual é a concepção de educação física da REME. Né? Então, o que nós entendemos por educação física? Né? Para que nós temos a educação física na REME? Acredito que é bem importante sabermos sobre isso para que possamos entender melhor como planejar, o porquê planejar, tá bom? Então, eu sei que esse tópico vai ser bem importante para falar sobre planejamento. E depois nós vamos fazer algumas reflexões sobre o nosso modelo atual de planejamento e organização do trabalho metodológico. Então vamos lá. Então, para começar, uma citação aí de Moreira, em 2013, né, ele diz que, embora existam padrões fundamentais do desenvolvimento humano, são as oportunidades surgidas ao longo da vida que podem permitir que o ser humano explore todo o seu potencial. A chave dessa exploração se dá pelo movimento. Então, vamos iniciar aqui falando sobre a concepção de educação física. Peguei essa concepção da base, ok? Da terceira versão, e diz assim: a educação física é o componente curricular que tematiza, atenção para essa palavrinha, tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade. Então, quando fala que a educação física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais, é interessante nós entendermos o que significa essa palavra. Vamos mais a fundo. Olhando no dicionário mesmo, vocês vão encontrar ali, né? Tematizar. O que significa? É olhar para algo e tratá-lo como um tema de reflexão, né? Levantando teorias a seu respeito. Por isso também a tematização, por vezes, ela é chamada de teorização. Então, às vezes, quando fala que nas aulas de educação física não tem teoria, né? Como não? Né? Dentro de uma prática, né? Nós temos que tematizar essa prática, ou seja, tratá-la como um tema de reflexão. E o que acontece? Não é só jogar futebol por jogar futebol, não é só fazer algum exercício por fazer, mas o aluno ele tem que refletir sobre esse conteúdo, né? E para poder realmente analisá-lo, para dar um sentido para a vida dele. Ok? Vamos lá. Nessa concepção, então, que nós estamos conversando, né, o movimento ele vai estar sempre inserido no âmbito da cultura e ele não vai se limitar a um deslocamento espaço-temporal, de um segmento corporal ou de um corpo todo. Né? Então, logo, as práticas corporais elas são textos culturais passíveis de leitura e produção. Então, não é simplesmente movimentar para se movimentar. Né? E a questão, de novo, focando lá na tematização, não é simplesmente você reproduzir aquilo que o aluno já vê na televisão, aquilo que o aluno já vê nas ruas, né? Aquilo ele já sabe, né? Que sentido faz nós ensinarmos aquilo que ele já sabe? Então, o nosso papel na tematização é procurar primeiro saber o que o aluno já sabe, né? Porque a partir daí nós vamos poder agir metodologicamente. O que meu aluno sabe sobre rugby? Ele sabe isso, isso e isso. Quando eu tenho essa informação, vai ficar mais fácil eu saber o que eu vou motivar esse aluno, o que eu posso ensinar sobre rugby para motivar esse aluno, né? O que eu vou poder refletir com esse aluno, o que eu vou poder contextualizar sobre o rugby. Então, daí que vem a importância, né, dessas práticas corporais serem textos culturais passíveis de leitura e produção. Tá ok? Vamos lá então. Então agora nós vamos começar sobre algumas reflexões sobre o ato de planejar. Vamos lá. Tem uma pergunta bem interessante, parece até uma provocação, né? Mas eu estava refletindo muito sobre isso nesses dias. Qual deve ser o seu pior planejamento? Já pararam para pensar sobre isso? Qual deve ser nosso pior planejamento? Mas que pergunta é essa? Será que deve existir um planejamento ruim, um pior planejamento? Né? Mas se existir, qual deve ser esse planejamento? E, em segundo momento, a segunda pergunta é: qual deve ser o seu melhor planejamento? Então, assistindo a Thelma Vaz aí, esses dias, e
eu comecei a refletir sobre isso. Poxa vida, se tem que existir um pior planejamento ou um melhor, qual deve ser eles, né? Então, por isso eu coloquei essas duas perguntas aqui. E para responder a primeira, qual deve ser o seu pior planejamento? Eu sugiro isso. Ó. O pior planejamento ele deve ser o primeiro. Né? Mas já coloquei um ponto de interrogação aqui no primeiro, né? Para que nós possamos refletir também. Mas por que o primeiro? Né? E, respondendo a pergunta de qual deve ser o melhor planejamento, a resposta seria todos os outros. Né? Então, segundo aqui a minha reflexão, eu entendo que o pior planejamento nosso deve ser o primeiro e o melhor deve ser todos os outros. Né? Mas por quê? Porque, segundo Thelma Vaz, né, um bom planejamento ele só torna-se possível após uma boa avaliação. Né? Se nós não conhecemos, não sabemos aquilo que o aluno já sabe, se nós não entendemos aquilo que vai proporcionar aos alunos maior aprendizado, maior reflexão, né? E nós não vamos conseguir ter um planejamento eficaz para aquela turma. Né? Para a turma ali do Joãozinho da Escola Maria de Lourdes Lopes, né? Eu não vou conseguir ter um planejamento adequado se eu não conheço a turma dele, ou se eu não conheço os costumes dele, o que ele vive ali do lado. Certo? Então, por isso vem aí a citação da Thelma Vaz. Né? Um bom planejamento torna-se possível após uma boa avaliação. Mas de que avaliação estamos falando? Né? Eu sei que temos aquelas avaliações classificatórias, né, que vocês têm que fazer, né, que do quarto ano para cima vocês fazem por nota e até o terceiro ano fazem por conceito, tem aquela ficha avaliativa, mas não é dessa avaliação que eu estou falando. Né? Nós vamos falar aqui de uma avaliação que nos ajude a planejar. Tá? Então, que tipo de avaliação é essa, né, que estou querendo dizer para vocês aqui? Uma avaliação como processo de investigação e de pesquisa. Tá? Então, ela não é uma avaliação classificatória para falar assim, o aluno X aprendeu, o aluno Y não. Não é bem para isso, mas é para nortear o nosso trabalho, para saber o que eu, professor Semi, posso fazer metodologicamente para que aquele aluno aprenda. O que eu já fiz, o que eu ainda não fiz, né? Onde eu busquei, como. Então é para isso, como posso melhorar? É investigar o que está acontecendo na minha sala para que eu possa melhorar esse rendimento. Ok? Então, esse modelo de avaliação não visa determinar méritos do educando, mas sim garantir o direito de aprendizagem dos alunos previsto na Constituição. Então, às vezes nós pensamos que os alunos eles são obrigados a aprender, né? E não é bem assim. Né? Eles têm o direito à aprendizagem, né? E cabe a nós traçar meios para que esse aluno ele possa aprender, para que esse aluno ele possa desfrutar desses conhecimentos. Porque até conhecimentos, eles estão na internet, estão em todo lugar. É muito fácil o aluno pesquisar, adquirir algum conhecimento. Porém, o que nós temos que fazer é garantir o quê? A curiosidade desse aluno, garantir que ele vá buscar esse conhecimento lá fora. Pois existem muitos conhecimentos no mundo. Né? É muito fácil, na palma da mão ele consegue acessar o mundo inteiro. Porém, nós temos que nortear o que esse aluno vai ter a curiosidade de procurar. Porque assim como diz Cortella, muitos alunos, né, eles não navegam na internet, né, eles naufragam, né, eles morrem afogados ali, porque tem muita informação, mas eles não sabem o que buscar e acabam se perdendo num universo de nada, de várias coisas ao mesmo tempo, que também é um aprendizado. Porém, basta nós, né, como professores, sabermos aquilo que nós queremos que eles aprendam e despertar nesses alunos a curiosidade, para que eles não só aprendam na nossa aula, mas para que esse aprendizado ele continue fora da sala de aula também, fora das quadras. Ok? Vamos lá. É nesse sentido que nós vamos ver, às vezes, um aluno adulto que não virou professor de educação física, não tem nenhuma profissão relacionada ao esporte, mas ele pratica esporte, ele cuida da saúde dele, ele sabe conviver com o próximo, tem uma atitude cidadã bacana. Então é nesse sentido, né, dele continuar com esses conhecimentos para ele, né, e usar isso em favor dele, em favor da nossa sociedade. Vamos lá. Então, para a gente saber sobre isso, tem aqui algumas questões, né, para fins de pesquisa e investigação. O que eu posso perguntar? Porque às vezes eu falo, eu tenho tudo aqui na minha cabeça, né, que o aluno precisa, eu já sei o que meus alunos... E geralmente, se nós não escrevermos, isso não dá muito certo. Tá? Ele acaba se perdendo algumas coisas, né?
Então, algumas sugestões aqui, tá, de questionamentos para fim de pesquisa e investigação são: primeiro, você precisa saber, os alunos querem aprender? Sim ou não? Segundo, quais são os motivos que levam seus alunos a querer aprender? Será que nós sabemos? Do quinto ano B, lá da Escola Presidente Médici, quais são os motivos que estão levando eles a quererem aprender atividades circenses, por exemplo? Quais são os motivos que levam seus alunos a não querer aprender? Será que nós temos isso? Será que essas informações poderá ajudar o nosso planejamento futuro a ser um planejamento mais eficaz? Eu tenho certeza que sim. Saber o que eles querem aprender, quais são os motivos que levam eles a querer aprender tal conteúdo e quais são os motivos que levam eles a não querer, para que nós possamos intervir depois no próximo planejamento com uma metodologia que possa despertar esse interesse desses alunos, ok? Outra pergunta: você listou o que já fez para sanar possíveis dificuldades? Poxa vida, esse aluno, tudo que eu faço não dá certo, tal, mas eu já listei o que eu já fiz? É bem interessante, né? Às vezes nós falamos assim: eu já fiz de tudo para esse menino ou para esse determinado aluno e não resolve. Mas quando você fala assim, lista para mim, o que é esse tudo? Será que vai ser uma lista grande ou nós vamos ficar confusos, nós não vamos conseguir escrever alguma coisa? Então é bem interessante isso. O que é esse tudo? Já fiz de tudo. Então vamos listar. O que é esse tudo? Para saber se realmente foi tudo mesmo. Ok? Listou o que ainda não fez? Outra pergunta interessante. Liste, dentro das dificuldades, o que você entende que não vai conseguir resolver sozinho. Porque aquilo que você entende que não vai conseguir resolver sozinho é onde nós vamos buscar a ajuda das especialistas, das coordenadoras, da direção, dos pais, etc. Certo? Outra perguntinha. O que você quer avaliar? O que você percebe que não está fluindo em suas aulas? Porque eu tenho certeza que numa aula, em determinado momento, você vai perceber: poxa, isso aqui não foi muito legal, tal. Mas você acaba esquecendo. E é interessante anotar esse tipo de informação para que depois você tenha como referência para poder fazer o seu próximo planejamento. Falar: poxa, isso aqui deu errado, de que forma eu posso agir? E até numa conversa com a especialista vai ter mais facilidade em te ajudar também no planejamento, se você tiver essas informações em mãos. Tá? Não fica uma coisa solta. E também, quais são os objetivos a serem alcançados de acordo com a proposta? Não podemos esquecer da nossa proposta, certo? E com essas informações e outras que vocês também acharem pertinente na mão de vocês, é interessante fazer gráficos ou quantificar. Quando eu falo gráficos, na verdade, eu não estou nem falando... Pode até ser um desenho, um painel, tal, mas é mais para quantificar, para que nós possamos entender o progresso. Poxa, isso estava acontecendo com tantos por cento dos meus alunos em março e agora em outubro não. E agora em outubro reduziu significativamente, porque mostra que a sua ação metodológica tem dado resultado. Então ele é muito bom para que você avalie o seu crescimento como profissional, com a metodologia que você usou para esse aluno. Então entendo, essa avaliação é para nós, não é para julgar o aluno, mas ela é para nós, para facilitar o nosso trabalho. Ok? E o gráficos, como eu disse, a função dos gráficos aqui, a sugestão é para quantificar, tá? Lembrando, professores, que isso são apenas reflexões que eu acredito que poderão influenciar positivamente nas aulas de vocês. Não é nenhum protocolo de obrigação que vocês têm que fazer isso, não tem nada disso, Vocês vão seguir a orientação das especialistas das unidades, porém eu acredito que trabalhando dessa forma vocês vão conseguir uma qualidade maior no trabalho, tá? Vamos lá. E o gráfico ele pode mostrar como as suas ações metodológicas têm evoluído em relação à aprendizagem dos discentes. E sempre, lembrando, por meio da pesquisa e da investigação. Ok? E esse instrumento poderá auxiliar o seu próximo planejamento. Com certeza ele poderá auxiliar o próximo planejamento. Planejamento. Então, depois de discutir um pouquinho sobre essas reflexões aí, sobre qual seria a nossa concepção de educação física, qual seria uma forma de ter um planejamento mais eficaz, nós vamos agora ao planejamento, algumas sugestões aí
de planejamento, ok? Então nós vamos falar sobre alguns modelos, tá? Lembrando que a padronização desses modelos ainda é uma discussão, né? Ainda está em discussão, porque a padronização ela tem pontos positivos e negativos, né? O ponto positivo, por exemplo, é que todos conseguem falar a mesma língua, o entendimento, porém, às vezes pode acontecer do professor ficar engessado, porque às vezes o professor consegue vamos dizer assim, se fazer entender e entender de uma forma melhor escrevendo ou redigindo o seu planejamento de uma maneira diferenciada, né? Então tem o ponto positivo e o negativo de uma padronização, né? Então aqui eu não estou falando de uma padronização, mas eu vou falar de algo que nos ajuda, ok? Vamos lá. E além dos modelos, nós vamos falar também sobre a sequência didática, que acontece muito aí na educação infantil. Sobre a sequência didática, né, até fazendo um parênteses aí lembrando, às vezes acontece, por exemplo, dependendo do local onde você dá aula, do CI ele tem um tema lá. Esse tema, e todo mundo trabalha um tema dentro da sequência didática. Às vezes acontece do professor ter que trabalhar o tema, do professor, por exemplo, que não é de sala, de educação física, vamos usar nosso exemplo. Acontece do professor de educação física ter que ver cada tema de sequência didática de cada professor e fazer sua aula relacionada a cada tema, né? Acredito que é um trabalho bem mais cansativo, né? E existe também a opção do professor de educação física ter o tema também da sequência didática dele. Por que não? Mas isso é de cada unidade, de cada centro, tá? Então respeitem as orientações, né, que receberem das especialistas, ok? Vamos lá. Então aqui algumas sugestões, né? Orientações para o planejamento da educação física no ensino fundamental 1 e 2. Então, geralmente aqui nós temos o ano, né, o período, a turma, tá? A duração, aqui eu coloquei uma sugestão de 12 aulas, tá? Que dá aí um mês, tá ok? Por que eu coloquei 12 aulas? Se você pensar que em um mês você dá 12 aulas, professores regentes, e em um mês, em 15 dias, eles dão 12 aulas também, tá ok? E eles fazem planejamento quinzenal. Então, eu acredito que é justo e é pertinente que façamos também mensal em 12 aulas, tá ok? Porém, existem particularidades e acontece de alguma escola às vezes pedir o planejamento para vocês quinzenal, só que aí vocês vão estar dando 6 aulas, então acho que o planejamento mensal ele é interessante por esse sentido. Então pessoal, agora estou recebendo aqui na sala a professora Patrícia, a campeã aí do prêmio Professor Destaque desse ano 2017, tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Vem aqui dar um alô pro pessoal aqui. Um prazer aí receber você, viu, Patrícia? Tudo bem? Tudo bom, Tudo bom? Então eu vou dar uma pequena pausa aqui na aula aqui, já estou voltando, ok? Então voltando, né? Essa parte aqui da nomenclatura, questão de conteúdos, objetivos, né? Tudo vocês já sabem como proceder nesses casos, ok? Mas gostaria de só dar uma dica aqui sobre a questão da estratégia do desenvolvimento, ok? Aqui coloquei até os conteúdos aqui de educação física, no caso jogos e brincadeiras, ginásticas, danças, esportes, lutas, conhecimento sobre o corpo e atividades diversificadas. Então, esse aqui nós entendemos que são os conteúdos e dentro desses conteúdos, né, vocês vão traçar as estratégias de desenvolvimento, ok? Porém, o que acontece muitas vezes é que eu vou trabalhar, por exemplo, lutas com meus alunos e eu coloco diversas atividades. E quando a especialista ela vai olhar esse planejamento, ela não percebe o que você vai fazer primeiro, né? Qual é a sequência dessa atividade. Então as atividades elas ficam soltas no planejamento, né? E isso não deve acontecer, tá? Então sempre dentro do planejamento de um determinado tema, vocês têm que pensar em 3 tópicos aí, né? Um deles é a mobilização, né? Ou seja, o que você vai fazer para despertar o interesse dos seus alunos em fazer aquela prática, em executar a prática. Como você vai mobilizar esses alunos, né? O segundo tópico seria a instrumentalização, tá?
E o terceiro, a aplicação. Ou seja, um conteúdo ele vai ter um começo, um meio e um fim, né? Então, no planejamento tem que estar bem claro isso, né? Quando você vai fazer essa aula ou na semana tal você vai trabalhar a mobilização, isso. Na semana seguinte você vai trabalhar outra coisa, dando sequência à atividade, evoluindo os conhecimentos relacionados ao conteúdo, ok? Então, na verdade, isso aqui não é nenhum padrão que fala que tem que seguir desse jeitinho que está aqui, não é isso, mas eu queria chamar a atenção para essa estratégia, tá ok? Que na hora do desenvolvimento ali, da metodologia, das estratégias, existe uma sequência e que quando o especialista for ver, né, o seu planejamento, ele vai entender o que você vai fazer primeiro e o que você vai fazer depois, beleza? Depois é mais ou menos um modelo comum, você vai ter a avaliação, vai ter os recursos, as observações. E interessante também no planejamento é você deixar um campo para devolutiva, que é a área destinada a observações da especialista em educação. Né? Muitas vezes elas cobram da gente com razão, né, o planejamento, mas é interessante para que nós também possamos cobrar deles uma devolutiva, uma resposta a esse planejamento, para que eles escrevam o que eles acharam desse planejamento, as sugestões, né? Isso é bem interessante. Tá? E aqui vem uma sugestão aí para os centros de educação infantil. Né? A mesma coisa, começa cabeçalho, tudo certinho, período, duração, turma, disciplina, professor. Já aqui nós colocamos um modelo de sequência didática. Então começa com um título. Né? O que seria um título? Né? É algo que pode ser um tema, sua escolha, ou levantado com as crianças, um contexto, um momento histórico, pode ser um livro de literatura, um cantigas, dentre outras ações. Então pode ser qualquer tema do cotidiano, você pode pegar e transformar esse tema num título. Por exemplo, 1, 2, 3 é hora de se esconder. Então, se você vai falar sobre esconder, então esse 1, 2, 3 é hora de esconder pode ser seu título, por exemplo. E durante o desenvolvimento das suas atividades, você vai trabalhar para explorar ao máximo esse título dentro dos conteúdos da educação física. Né? Será que existem jogos e brincadeiras de se esconder? Com certeza. Então você vai explorar ao máximo. O que esconde? É só as pessoas que se escondem? Objetos também podem se esconder. Né? Quem que esconde objeto? O pirata. Então vamos fazer o pirata esconder o tesouro. Além de várias atividades em que os alunos escondem coisas, em que pessoas. Então explorar ao máximo esse ato de se esconder. Ok? Então todas as atividades suas vão ser centradas para isso. Tá bom? Então o título será o contexto das atividades, devendo ser explorado durante as 12 aulas, segundo a sugestão aqui, tá? Ou 6 aulas, dependendo do que rege aí o seu CI. O título, lembrando, gente, ele não é conteúdo, tá? Porém, ele é algo que dará sentido ao conteúdo ministrado nas aulas, tá? De educação física, ok? Se eu for falar sobre a água, por exemplo, esse é meu título, e eu vou pegar e os alunos vão pular bambolês, por exemplo. Então eu posso falar que eu estou pulando pedras, tocando nas pedras para não cair na água. Então eu sempre coloco a água para dar um sentido a esse contexto. Belezinha? Vamos lá. Depois uma introdução, que é um breve esclarecimento, né, sobre o tema que será trabalhado, por que e como surgiu esse tema. Então com certeza você durante as aulas vai até pensar em vários temas, falar, poxa vida, eu podia trabalhar sobre isso. Né? Então aqui é uma explicação do porquê você quer esse tema, ou porque conversando com a especialista vocês tiveram a ideia desse tema, ou porque a professora da sala está trabalhando esse tema, ou porque a direção teve esse tema como um tema central para todas as áreas trabalharem juntos. Né? Aqui você vai explicar o porquê. Os objetivos, né? Que no caso aqui você vai falar o que você pretende desenvolver e alcançar, né? São descritos por verbos, né? Na forma nominal infinitivo. Tá? Isso aqui as especialistas vão poder ajudar bem vocês. Oportunizar, participar, aquela coisa toda. Tá? Começa sempre com o verbo na forma nominal infinitiva. Então, contemplando conteúdos e articulando as atividades à ação disparadora. E depois dos objetivos, né, você vai colocar os conteúdos da educação física, óbvio que você vai trabalhar assim como no outro, e os encaminhamentos metodológicos, o desenvolvimento. Lembrando, o desenvolvimento da mesma maneira que nós conversamos agora há pouco sobre o ensino fundamental. Ele tem que ter um começo,
um meio e um fim, né? Ele tem que ter uma mobilização, ele tem que ter uma instrumentalização e ele tem que ter uma aplicação. Beleza? Vamos lá. E depois recursos, avaliação, observações. Essa observação aqui é uma sugestão para que vocês possam fazer um relatório reflexivo, né, do que vocês perceberam que as crianças avançaram, de como elas, como foi a resposta delas ao tema, né, durante a mobilização, durante a instrumentalização. Então, é um relatório para que você possa fazer uma breve avaliação aí sobre como foi o trabalho durante a execução, né, desse tema proposto aí. E a devolutiva também, igual foi falado no ensino fundamental, que é uma área destinada a observações da especialista em educação. Ok? Pessoal, então, do mais é isso. Então, nós começamos hoje, né, relembrando aí, nós falamos sobre algumas concepções de educação física, sobre qual seria a concepção da educação física da rede, por que nós temos a educação física aqui na rede. Depois nós fizemos algumas reflexões sobre qual deve ser o nosso melhor planejamento. Lembra até da pergunta, né? O pior deve ser o primeiro, o melhor todos os outros. Por quê? Porque um planejamento eficaz ele só é possível após uma boa avaliação. E depois de refletir sobre como avaliar para nos ajudar a fazer um planejamento melhor, uma avaliação com sentido de pesquisa e investigação, depois de discutir um pouco sobre isso, nós aqui falamos um pouco sobre o nosso planejamento aí, que acontece nas escolas. Então, como atividade, o que eu queria pedir para vocês é que não enviem no meu WhatsApp, tá ok? Mas essa atividade deve ser enviada para o meu e-mail diretamente, está aqui o meu e-mail, semi.elias@treslagoas.ms.gov.br. Então, a atividade seria o planejamento de vocês. Então, aquele professor que assistiu a aula, eu gostaria de ver o planejamento relacionado ao quarto bimestre, que enviem para mim dessa primeira semana, aí, o primeiro mês, aí, esse mês de outubro, que agora dia 2, iniciou o quarto bimestre. Então, eu peço que enviem o planejamento para contar a atividade, ok? E nós vamos usar esse planejamento para, com certeza, aprender mais com vocês, mas também ver como é o perfil de planejar aí da nossa rede aí, dos professores de educação física, para que nós possamos também traçar novos objetivos aí para o ano que vem. Beleza? Então a atividade é essa, pessoal, mandar para o meu e-mail o planejamento de vocês. Do mais, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu, até mais, Copef, tchau.